Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado no YouTube, no Facebook. Vocês podem ver o acesso aí embaixo. É muito bom a gente poder estar refletindo sobre coisas superiores, né? Sobre as informações que os espíritos superiores trazem, espíritos ligados ao Cristo, a Jesus, que é o governador do nosso planeta. E essa informação é trazida pelos próprios espíritos, né? E nós sempre aqui procuramos assuntos que coloquem a mente de vocês, além da matéria, além dessa visão restrita que nós temos enquanto estamos presos aqui, sem fugir dessa realidade, né? Tudo que nós falamos serve para aplicar agora. Quando a gente fala de vida espiritual, nós não estamos falando do mundo dos mortos, porque mesmo encarnado nós somos espíritos. Quando nós falamos da vida futura, a vida além dessa vida, é para a gente valorizar mais a vida atual. Não é para a gente ficar sonhando com a vida espiritual, que eu vou para a colônia tal e tal, como se do lado de lá eu vou ser feliz e aqui não. Não é assim que funciona. Essa visão do que vem depois serve para a gente construir o hoje. Porque esse amanhã vai ser o resultado de hoje. A gente vai plantar hoje e colher amanhã. Mas hoje nós já estamos colhendo o que nós plantamos antes. É isso que a gente tem que entender. Aqui a gente já está fazendo uma colheita, né? Agora cada um colhe o que plantou. Então nem todo mundo vem numa condição de saúde física, de saúde mental. Nem todo mundo nasce com um corpo físico perfeito, porque são sequelas daquilo que foi feito antes. E essa encarnação serve para consertar certas coisas, né? Nem todo mundo vem com uma mente muito equilibrada. Isso tem a ver com coisas do passado e tem a ver com o presente também. Porque senão, tudo que acontece de ruim, a gente vai jogar na conta do passado, e não é bem assim. Nós ainda cometemos muitos erros, e esses erros se refletem na vida de hoje. Um exemplo clássico, todo mundo vai reconhecer e aceitar, é do vício. Por exemplo, o álcool. A pessoa que é alcoólatra, se tomar um golinho de uma cerveja, de uma bebida, aquilo já vai alterar a pessoa, né, e fazer muito mal. Esse vício vai causar o mal, provavelmente, nessa vida, né? Quantas pessoas, por exemplo, adquirem cirrose, problemas de hipertensão, despontam pela bebida, e essas pessoas, quando não curam esse vício, vão levar isso no corpo espiritual. Entenderam? Então, tudo repercute no corpo espiritual. Então, o nosso esforço tem que ser de tomar essas más tendências e não nos afastarmos daquilo que Jesus ensinou, porque o que Jesus veio fazer aqui? Aliás, já falar de Jesus, gente, vamos colocar a mente além de religiões, tá bom? O Espiritismo é uma religião? Não deixa de ser, porque ela nos religa a Deus. Mas o objetivo de Jesus não foi criar uma religião. O objetivo de Jesus foi colocar a nossa mente, nossos sentimentos num padrão superior. A rigor, Jesus veio como um judeu. Ele se identificou como um judeu. E provavelmente o que a gente chama de cristianismo hoje seria mais uma corrente do judaísmo. Ele veio para corrigir certos conceitos equivocados e alçar o amor ao primeiro plano, né? Os judeus, na época, muito ritualistas, aguardando um Salvador, um Messias, que no fundo o que eles queriam era um dominador, né? Libertar o povo judeu do jugo romano, aquela região sempre cheia de conflitos, até hoje é assim. E a libertação que Jesus veio trazer, a libertação da alma, do espírito, né? Através do amor, através do amém, através da mente mais elevada. O nosso planeta Terra é uma morada de espíritos. É uma das muitas moradas na casa do Pai, como disse Jesus.
E a própria Terra tem a morada física densa e as moradas espirituais. É um orbe. Tem várias esferas espirituais. Vamos dizer que a Terra que nós estamos pisando aqui é uma morada espiritual também, só que os espíritos que estão aqui estão presos à matéria densa. Essa é a diferença. Mas não deixamos de ser espíritos. Não deixamos de viver uma vida espiritual presos à carne. Quando esse corpo físico morre, nós nos libertamos da carne, nos desencarnamos. Continuamos a ser espíritos, fora da carne. E aí vamos para a dimensão, para a faixa vibratória, compatível com a nossa mente, com o nosso corpo mental, com a nossa consciência, a nossa moralidade, porque esse corpo espiritual vibra. Então, esse planeta é classificado na escala dos mundos, conforme os espíritos ensinaram, como um planeta de provas e expiações. O que é isso? Um planeta de espíritos que ainda fazem muito mal a eles próprios e aos outros. Agora, isso está mudando, nós temos falado muito desse assunto. O momento da Terra é um momento previsto lá atrás, que iria chegar o momento em que os espíritos que vêm reencarnando, e não atingiram um certo nível da evolução, vão ser retirados da Terra e levados para outra morada, para outro mundo, menos evoluído. E só continua na Terra quem fez certo progresso. Esse é o momento que a gente está vivendo, da separação do joio e do trigo. A Terra é um grande hospital, é uma grande escola. E nós estamos aqui para vencer os nossos vícios. Vícios mentais, morais. E não adianta fugir disso. Não adianta fugir da reencarnação. E tem gente que não consegue suportar a si próprio e as dores que o cercam e buscam, por exemplo, o suicídio. Não vai fugir. Só está tirando a veste mais densa da carne. Vai continuar sofrendo. Então é muito melhor a gente enfrentar nossas dores e buscar ajuda. E aí vem o MAP, por exemplo, dentro desse grande hospital como sendo um pronto-socorro também, para receber os espíritos que precisam de ajuda aqui, os encarnados e desencarnados. Porque toda a casa espírita, o MAP está incluído nisso, atende não só os que estão encarnados, mas existe a parte espiritual da casa que atende aos desencarnados. Entenderam? Então a pessoa vai lá, por exemplo, com obsessores. Aí a pessoa realmente se transforma, ela se modifica. Os espíritos que trabalham acolhem aqueles obsessores para eles serem orientados, ajudados, se eles quiserem, né? Porque tem o livre-arbítrio. Às vezes o espírito não quer ser ajudado, mas eles são filhos de Deus. E muitos desencarnados que estavam no processo obsessivo de repente mudam. Não são só os encarnados que tomam uma decisão, algo os sensibiliza, que mudam, largar um vício, por exemplo. Os desencarnados também. Né? A gente evolui nos dois planos da vida. Agora, as grandes provas são esquecidas do passado na Terra, que aí vira uma grande escola. Né? E para os espíritos que estão mais doentinhos, um grande hospital. Não adianta fugir a essa coisa de que nós temos que enfrentar nossas dores, superar nós mesmos, né? E aí, o que acontece é que nós somos muito resistentes a uma coisa, a disciplina e a vivência no amor. Quando Emmanuel se apresentou ao Chico, falou que ele teria que ter disciplina, disciplina e disciplina. Três coisas, né? E essa vivência no amor também é algo que a gente vai ter que desenvolver, né? Nós estamos sendo induzidos a ter pensamentos e sentimentos superiores. Para que a lei de causa e efeito haja a nosso favor, não mais gerando a dor, e sim a felicidade. Que a lei de causa e efeito é isso. Lá no Oriente chamam da lei de karma, mas o karma é todo pensamento, sentimento ruim voltado para nós de novo num processo educativo.
Então você sofre por aquilo que você fez, até você se transformar pelo amor. Quando são pensamentos, são de atitudes positivas, pensamentos elevados de amor, não é mais o karma. Aí tem uma palavra, o dharma, que, né, a gente precisa analisar mais, mas a lei de causa e efeito age ao contrário. Enquanto mais bem você faz, mais felicidade você gera, mais isso reverte positivamente para você. Quanto mais feliz você se sente em fazer o bem, quanto mais você ama, mais a sua vibração aumenta, a lei de causa e efeito age a favor. Então, às vezes, um espírito está encarnado, ele traz uma lesão no corpo espiritual, causado por algo do passado, e essa lesão no corpo espiritual, depois de um tempo, como se fosse uma bomba relógio, vai despontar no físico. Mas se aquele espírito que gerou essa lesão em outra vida tem ações no amor, no bem, contrárias àquilo que gerou aquela lesão, de repente não é necessário que aquela doença desponte. Ele se cura pelo amor, ele não vai precisar da dor. Entenderam? Mas muitas vezes não tem como escapar da dor física, da doença, porque aí a gente teria que ter uma visão muito ampla da vida, do que aconteceu no passado, do que aquele espírito também pediu do lado de lá, na hora de reencarnar, para a gente entender por que certas pessoas passam por certas dores, por certos problemas. É igual um filme, você precisa ter o filme todo para entender, às vezes, o final, para entender uma parte do todo, né? Todos nós estamos sendo destinados a uma felicidade plena. E não existe felicidade plena na ignorância, e sim no conhecimento. E não existe felicidade plena fora do amor, só no amor. Então, basicamente, o que nos eleva são o conhecimento e o amor. É isso que coloca o corpo mental numa condição superior. Espíritos superiores têm muito conhecimento, muito amor. Jesus e outros, né? Assim como a criança que se revolta e não quer aprender a ler e escrever, aprender um mínimo de matemática, por exemplo, ignorando os benefícios que isso vai trazer no futuro, o espírito às vezes também se revolta com as lições impostas pela reencarnação, pois é incapaz de compreender o destino de felicidade que é o projeto de Deus para ele. Então nós nos revoltamos como se fôssemos crianças espirituais. Nós queremos tudo de bom e de melhor na nossa mão. Existem pessoas que têm tudo de bom e de melhor, são lindíssimas, ricas, se suicidam, se viciam, porque também buscam a felicidade fora. E nós temos que buscar a felicidade interior. Não existe felicidade fora do amor, né? Então, compreender o projeto de Deus para nós é fundamental para que a gente possa não se afastar do caminho do amor, do bem. E essa é a mensagem de Jesus, né? Não faça o mal ao outro que você não gostaria que fizessem a você. Faça o bem ao outro que você gostaria que fizesse a você. Tire a mente dessa condição viciosa de vivência no mal e na dor. Coloque a mente num outro estágio de sentimentos superiores, de virtudes, que a muito custo Jesus vem tentado nos ensinar ao longo dos séculos. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Sabia que a sua mensagem seria deturpada, que a sua mensagem seria usada para enriquecer alguns e não para transformar os corações, as almas, né? Um dia nós vamos fazer parte de uma coletividade de espíritos puros, né? E Jesus nos convida a seres perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Nós não temos como fugir disso. Nós não podemos nos afastar do que Jesus ensinou, porque Jesus, muito mais do que um ser de uma religião que ele não fundou, ele é o nosso modelo. É alguém que veio à Terra, se materializou, alguém que já não tem um corpo, porque ele é puramente, puro amor, pura luz, e precisou de muita força mental
para materializar primeiro um corpo espiritual, se projetar aqui e mentalmente manter aquele corpo. E para isso precisava um espírito superior também para recebê-lo, daí Maria, né? Então Jesus praticamente se materializa em Maria. E depois da cruz, aquele corpo que ele sustentava mentalmente, ele se desfaz daquele corpo, desaparece, né? E aí ele só volta a aparecer num corpo um pouquinho mais sutil, quando ele se revela para Maria Madalena e para os apóstolos. Corpo esse reproduzindo as chagas, né? Então, o que Jesus ensinou é para a nossa elevação espiritual. E na hora que ele ensina uma prece, muito importante, essa prece é toda de cunho espiritual, nos projetando para uma vida superior. E eu vou comentar essa prece aqui, né? A gente não costuma comentar prece, né? É o Pai Nosso. Como é que começa o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Primeira atitude de Jesus na prece é de humildade. Ele coloca Deus acima dele, acima de tudo. Pai Nosso, de todos nós, que não está aqui, não está acolá, está nos céus, no universo. Venha a nós o vosso reino, esse reino de amor, de felicidade, que eu estou falando aqui, de pleno conhecimento, de virtudes, de um corpo mental superior que a gente não entende, que venha a nós esse reino, que a gente possa fazer com que esse reino faça parte de nós. Mas para isso, a minha vontade, que é igual de uma criança, não pode prevalecer. Senão eu vou escolher sempre chocolate. Então, que seja feita a vossa vontade, não a minha. Tanto no plano físico, preso à matéria, como no espiritual. Assim na terra, como no céu. Mas para construir essa vida mental superior, calcada no amor, seguindo a vontade de Deus, seja no plano físico como espiritual, eu vou precisar dos elementos para isso. Eu vou precisar de informação, de apoio, de carinho. Enquanto eu estiver na carne, né? Vou precisar me alimentar, mas eu preciso do alimento do espírito também. Aí vem o conceito do pão nosso, de cada dia. Eu preciso dele, não amanhã, depois da manhã, eu preciso hoje. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nessa caminhada, eu sendo imperfeito, eu vou ter contato com outros espíritos. Vou prejudicar, vou ser prejudicado. E eu preciso quebrar esses elos de ódio, de incompreensão, através do amor. Então, o perdão é um ato de amor que quebra essas correntes, quebra processos obsessivos. Perdoai as nossas ofensas. E aí ele assume um compromisso, né? Assuma um compromisso. Quer perdão? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a condição para ser perdoado é perdoar. E nessa caminhada, onde eu sou imperfeito, eu tento construir um reino dos céus, onde eu vou precisar de tudo, o pão nosso de cada dia, que eu vou perdoar e ser perdoado, eu vou sofrer influências. Porque eu sou uma consciência que emite pensamentos, recebe pensamentos. Então, eu vou, em certos momentos, devido à minha inferioridade, cair em tentações. Então, não nos deixeis cair em tentação, que eu resista esses impulsos que tendem a me jogar para baixo por obsessores, pessoas encarnadas ao meu lado, que vão me convidar para coisas negativas, vícios, tendências que eu tenha, né? Pensamentos muito desequilibrados. Não me deixe cair nessas tentações. E com isso tudo, né, eu vou estar livre do mal, mas livrai-me do mal, né? Através dessa. Então, o que é o Pai Nosso? Uma prece que nos remete lá para cima, para o reino de Deus, mas que não é um lugar que nós vamos, é que nós vamos construir dentro de nós. E ele dá as dicas, ele resume em poucas palavras o que nós precisamos. Então, ela tem um cunho totalmente espiritual, né? Então, não tem como a gente não se afastar desse caminho
rumo aos planos de luz. E eu vou ler uma mensagem aqui da obra Vinha de Luz, Caminho de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, mensagem 57, que o título é Não Te Afastes, que é o título do que nós estamos falando hoje, que sempre começa com uma passagem de Jesus e o comentário de Emmanuel. E a passagem de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, que é a seguinte: mas livra-nos do mal. Está lá no Pai Nosso. Vamos ouvir o comentário de Emmanuel? A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo da lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouviram que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal. Mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens. Estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Muito bonita essa mensagem, profunda, da obra Vinha de Luz, a mensagem 57, não te afastes, que é o tema do nosso assunto de hoje, né? O MAP sempre convida a todo mundo que vai ao MAP, que assiste esses programas, e eu tenho pegado muito nesse assunto, porque serve para mim também, e assim como vocês, eu estou tentando seguir nessa caminhada com as minhas dores, minhas imperfeições. O MAP convida a todos para não se afastarem do Mestre, né? O MAP também é um projeto de Jesus, acreditem nisso. O MAP é um projeto de Jesus na Terra. Uma grande escola, um grande hospital, uma grande oficina de trabalho, escola da vida, nos auxilia a construir esse reino de Deus dentro de nós, que é um reino de felicidade e amor, que tem que vir até nós pelo amor, pela vontade de servir. Quando você começa a se desapegar um pouco das coisas da matéria, isso é um pouco difícil. Isso não significa relegar a segundo plano a vida material, não é isso que eu estou falando. Mas quando você começa a equilibrar as coisas e, pelo menos, dar tanto valor às questões espirituais
como você dá as materiais, e você começa a levar as duas coisas da mesma forma, com a mesma vontade, isso é um caminho muito bom. É o que falta para muita gente. Porque, gente, o dia que nós partirmos daqui, e isso vai acontecer, a gente tem que encarar essa realidade, saber que nós estamos temporariamente nessa escola, nesse hospital. Esse hospital, o que você vivencia, está sendo suficiente para te curar? Essa escola está te ensinando realmente o que você precisa aprender? Porque o dia que nós partirmos, o que nós vamos levar? Aí vamos de novo em Jesus, que falou sempre das coisas espirituais. Não construam tesouros na terra, onde a traça come e a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Quais são os tesouros do céu? As virtudes. Uma delas, importantíssima, que Jesus nos ensinou no Pai Nosso: perdoar. Outras virtudes: aceitar as pessoas como elas são. Não exigir perfeição do outro, porque você é imperfeito, eu sou imperfeito. Então, aceitar um momento infeliz do outro. E quando esse momento infeliz se voltar contra você, você perdoar. Ser benevolente, ser bom o tempo todo. Não para mostrar para os outros que você é bom. Em casa, nas relações, nas amizades, no trabalho, na rua, onde você estiver. A pessoa boa não vai ter atos de bondade pontuais, ela vai ser boa o tempo todo. Por isso que a verdadeira caridade não é algo que você vai ali e faz. Caridade é um sentimento de benevolência que você manifesta quando alguém precisa de você. Alguém precisou de você, você é bom de verdade, aí você, eu não tenho tempo para você, não quero ouvir isso. Não, você está sempre disposto a ouvir aquela pessoa. Ela te estende a mão, você vai ajudar a pessoa sem humilhar a pessoa. Ela está num processo depressivo, você não vai dizer, eu vou me afastar desses pensamentos negativos. Não, ela precisa de mim. A pessoa está doente no hospital? Não, acho que hoje eu vou dar prioridade ao jogo. Não vou visitar a pessoa no hospital. Ou às vezes nunca visita. Mas se for você que estiver no hospital, que bom ver aquele amigo. E às vezes a gente tem surpresa, viu? Já escutei muito isso. A pessoa dizer assim, caramba, quem eu esperava no momento mais difícil para mim, não é a pessoa que eu esperava, é o outro que eu nem pensava. Ela que veio até mim. Porque essa outra, embora não manifestasse, tinha um sentimento bom, um sentimento de amor, né? E o pessoal do MAP faz muito isso, visita nossos amigos nos hospitais, né? Quando um de nós cai, né? Eu tive essa experiência, então é muito bom quando você se sente amado, se sente apoiado, tá? Então nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós fazemos todos parte de um grande mecanismo onde funcionam leis universais. Então, como Joana de Ângeles disse, o Espiritismo é o novo cristianismo. É a visão que Jesus quer que a gente tenha dos ensinamentos dele. Uma visão ampla, não só de rituais que muita gente teima em fazer. Né? Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de sacrifícios, Deus não precisa de atos exteriores. Deus quer que os seus filhos cresçam, que amem. O que vocês querem dos filhos de vocês? Que eles fiquem ajoelhados em frente a vocês, tratando vocês como um Deus? Ou você quer ver esse filho crescer com virtudes, com conhecimento, com amor? Um espírito que no futuro, se você precisar dele, ele vai correr para te abraçar? Ou você quer aquele filho que vai ficar muito rico e que na hora que você precisar dele, ele não vai te dar atenção? Ou que não vai te dar atenção mesmo que seja pobre, porque não é um espírito virtuoso, que não honra pai e mãe, que é o ensinamento de Jesus, que é o ensinamento lá dos 10 mandamentos. Então Deus quer de você
que você se erga, se transforme pelo amor, porque o próprio Deus é amor. Então, o trabalho todo de Jesus é para mudar nossa mente, para que nós não nos afastemos disso que ele ensinou, que ele exemplificou. Porque a grande diferença de Jesus para muitos outros que vieram aqui é que ele exemplificou tudo o que ele falou, e todas as atitudes dele são atitudes de amor, né? Ele não falou só de perdão, ele exemplificou o perdão. Ele não falou só de indulgência, ele foi indulgente. Ele não falou só de humildade, ele provou o que é a humildade. Ele é um espírito, acreditem alguns ou não, co-criador da Terra. É um espírito de uma ordem superior que a gente nem imagina. Espírito com bilhões de anos de vida, de experiência. O processo evolutivo dele, a gente não tem ideia de onde ocorreu. Mas assim como nós estamos passando por um processo evolutivo, Jesus passou por esse processo evolutivo que estamos passando. Esse é o projeto de Deus para todos os filhos. Deus não criou os filhos para dizer, esse aqui eu vou dar isso, aquele eu não vou dar. Não existe preferencial, todos são amados. E o próprio Deus, o que é Deus? Não é uma pessoa. O que é Deus? É difícil, né? A resposta ao livro dos Espíritos. É uma inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. A gente pode dizer que é uma energia que permeia tudo, que simboliza o amor na sua máxima expressão incompreensível para nós. Deus projeta o pensamento dele, já que ele é uma inteligência suprema, na sua criação, na perfeição do universo. Então nós somos parte desse Deus. Então nós não podemos nos afastar do caminho ensinado por um Espírito que fez todo o sacrifício para vir até aqui, que sabe como chegar até lá. Daí o Pai Nosso, né? Quer chegar até onde eu estou? Siga isso, confie em mim, eu já passei pelo que vocês estão passando, né? E o que vocês ainda vão viver em mundos de regeneração, mundos ditosos, eu já passei por isso há bilhões de anos atrás, né? Eu estou vivendo o verdadeiro reino de Deus e eu, Jesus, estou em comunhão com os outros Jesuses, os espíritos todos que chegaram a esse nível, né? E esse é o projeto de Deus para todos vocês. Não falta espaço, não falta planetas, eu diria, não falta universos para os filhos de Deus assumirem sua posição. Mas, por enquanto, temos que ter a humildade de reconhecer que nessa jornada nós ainda estamos no momento de enfrentar a nós mesmos. Daí a Terra ainda ser um hospital, ainda ser um planeta de provas e expiações. Mas, repito, as coisas estão mudando. Para animar alguém aí, né? Seja para fazer mais progresso ou alguém que se reconhece. Não, realmente, eu já tenho pensado muito nas coisas espirituais. Eu tenho me esforçado nessa coisa do amor, de mudar meu pensamento. Então, o momento é de separação do joio e do trigo, do lobo e da ovelha, de quem vai sentar à direita ou à esquerda do Pai. Então, todos nós que estamos reencarnados agora, estamos num momento crucial do planeta. É como se fosse um bilhete premiado. Então, não se afastem desse caminho de amor, de disciplina, de busca do conhecimento, de equilíbrio emocional, de equilíbrio entre o lado material e o lado espiritual. É para isso que nós reencarnamos, é por isso que vocês estão aqui. Então não se afastem, confiem nesse Espírito. Se há alguém que a gente tem que confiar, é em Jesus, né? E quem está muito afastado desse caminho, de repente vai precisar da dor, e para alguns é tarde demais para continuar na Terra. Bem-aventurados, mansos e pacíficos, pois herdarão a terra, terra, mundo de regeneração. Aqueles que estão muito afastados desse caminho serão os novos Adãos e Evas expulsos do paraíso, desse mundo que vai passar por uma outra etapa nos próximos séculos.
E nós vamos vivenciar isso, seja no plano físico, no espiritual. Eu sempre digo, no espiritual nós vamos acompanhar muito mais até a Terra se transformando em regeneração do que aqui presos à carne, porque lá a nossa visão é muito mais dilatada. Leiam as obras de André Luiz, a visão que ele tem, o passeio entre as esferas espirituais, né? E quando a gente reencarna, a gente sabe que existe esse processo da mudança do mundo, né? O que é um mundo de regeneração? Não é um mundo novo que a gente vai entrar. É um mundo novo que nós vamos construir dentro de nós. Um mundo de regeneração é um mundo de espíritos regenerados. Então, quer viver no mundo de regeneração? Regenere-se. Não se afaste do caminho que Jesus ensinou. E esse foi o tema de hoje, né? Não te afastes. Essa mensagem aqui da obra Vinha de Luz, a mensagem 57, livrai-nos do mal, né? A mensagem que Jesus deixa aqui, Emmanuel comenta. Bom, é o que eu tinha para falar hoje, porque tudo que eu falo serve para muito para mim também, né? Quando a gente tem que falar, a gente aprende muito. Espero que vocês sigam esse caminho do estudo, de uma maior disciplina, de um equilíbrio, busquem ajuda, vamos nos abraçar uns aos outros. O mundo precisa de pessoas boas. É preciso que o bem se movimente, porque o mal é barulhento e o mal é doença. Então vamos fazer prece por aqueles que causam o mal ao mundo, porque são espíritos doentes. Não vamos abandoná-los em nossas preces, porque os espíritos superiores nunca nos abandonaram. Jesus não vai abandonar nenhum deles. Vai mergulhar nesse mundo que eles serão exilados, com certeza, para ajudar eles. Espero que Jesus não precise ser pregado de novo numa cruz, para eles aprenderem. Talvez seja o dirigente espiritual daquele planeta, um espírito do top de Jesus, que por amor, talvez reencarne lá, sem precisar, né? Para mostrar para eles o que é o amor. Mas que Jesus continue sendo a nossa luz, o nosso guia, e que possamos não nos afastar dele. E que esse Jesus abençoe vocês, os seus lares, seus entes queridos, e que ele realmente seja aquele que vai nos ajudar a nossa transformação, para que façamos como o Pai Nosso diz, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que nós vamos construir. Então, que cada um de nós consiga construir esse reino de Deus já aqui, encarnado. Tá bom? Obrigado de novo pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.